Existem poucas pessoas na política brasileira que são tão abjetos, tão horríveis quanto Frederick Wassef, o advogado de Jair Bolsonaro. Para quem não sabe, o Frederick Wassef, ele ganhou fama na advocacia entre ali políticos corruptos porque ele se tornou amigo de vários delegados da Polícia Civil no Rio de Janeiro e em São Paulo. E aí, quando tinha investigação em âmbito estadual contra qualquer político, ele conseguia coagir testemunhas, ele conseguia mudar a investigação. Então ele era um advogado muito bem tido por esses políticos, porque ele conseguia realmente livrá-los de muitos crimes. Dito isso, se tornou advogado do Bolsonaro. O Frederick Wassef, ele foi citado ali numa delação por ter recebido 9 milhões da JBS. JBS é aquela empresa cujos donos, os irmãos Batista, eles confessaram ter pago propina a mais de 300 políticos. Alguns eles não confessaram, mas sabe-se que muitos políticos recebem propina por meio do advogado. Jamais vou eu aqui falar que o Bolsonaro pode ter recebido propina por meio do amigo e advogado Wassef. Mas posso falar que o Wassef, ele coagiu e ele escondeu testemunhas não, investigados no caso das rachadinhas. Vamos lembrar que o Queiroz, que era o operador ali do mega esquema de corrupção milionário da família Bolsonaro das rachadinhas, ele foi encontrado, quando foi preso, na casa do Frederick Wassef. E lembre-se, ele é tão ali malandro que a casa dele, é a casa onde ele mora, ele registrou como escritório de advocacia, porque na Constituição do Brasil diz que escritórios de advocacia não podem ser grampeados e não podem ser alvos de busca e apreensão. Então, olha só a malandragem, vou colocar minha casa como escritório para que a polícia não possa ir lá e ali eu escondo um foragido. Essa é a coisa do Wassef. E aí a Polícia Federal, em mensagens de celular da família do Queiroz, descobriu que ele estava coagindo todo mundo. Ele obrigava o Queiroz não podia sair de casa, não podia fazer nada. E olha que durante um bom tempo o Queiroz não era nem foragido, não tinha mandado contra ele. Ele podia fazer o que quisesse, mas o Wassef não deixava. Para você ver como é que ele é, até com os amigos ele trata assim, imagina como são os inimigos. Pois bem, eis que está chegando a hora do Wassef. Tic-tac, tic-tac, já vira toc-toc, toc-toc. Por quê? Porque a Polícia Federal conseguiu prova contundente para prender Frederick Wassef e Jair Bolsonaro no mesmo esquema, o esquema das joias. Olha, esse pessoal é muito burro. O Wassef, tudo que ele tem de malandro, ele tem de burro. É só ver no caso do Queiroz. Eu lembro que na época lá do Queiroz, o Wassef começou a dar uma declaração atrás da outra e uma coisa que ele falava desmentia o que ele falou no dia anterior. Aí, às vezes, no mesmo dia ele dava uma declaração de manhã, outra à tarde e outra à noite. E ele conseguia, e era difícil no caso, ele dar 3 declarações que não apenas são diferentes. Uma desmentia as outras duas. Você falava, como é que o cara consegue criar tanta mentira e ser tão burro a ponto de criar mentiras que desmentiu o que ele falou 2 horas atrás? É um negócio incrível. Pois bem, eis que o nível de burrice desse pessoal, olha, quando você acha que chegou no fundo do poço, é uma draga, eles vão cavando mais o fundo do poço ali, já chega no centro da terra esse poço de burrice dos bolsonaristas e das pessoas próximas ao Bolsonaro. Eis que sabemos que o esquema de roubo de joias que o Bolsonaro recebeu como propina envolveu o Bolsonaro vender essas joias, vendeu algumas delas nos Estados Unidos, e quando a polícia descobriu, quando saiu na imprensa, o Bolsonaro criou uma estratégia para ganhar tempo. Ele falou que devolveria as joias ao Tribunal de Contas da União. Quando ele disse que devolveria as joias, isso em março, o que aconteceu foi que todo o entorno do Bolsonaro, os ajudantes dele, o Coronel Cid, que nem trabalhava mais para ele, começaram a trabalhar para recomprar as joias que tinham vendido. Um Rolex que o Bolsonaro vendeu estava ali à venda praticamente pelo dobro do valor. Ok, eis que nisso o Bolsonaro ainda estava em Orlando, o Wassef vai para os Estados Unidos. O Wassef vai para lá e o Frederick Wassef recompra esse relógio. Quando ele recompra, fala, já tô com o relógio. Os assessores do Bolsonaro lá no WhatsApp começaram a comemorar. Ufa, missão cumprida. E aí o Bolsonaro devolveu o relógio dizendo, olha, tá vendo? Estava comigo, não usei, não fiz nada. Sendo que ele chegou a vendê-lo, ou seja, estava ali cometendo claríssimo crime de obstrução de justiça, que é um dos motivos aí para prisão preventiva. Tá. Eis que a Polícia Federal descobre que foi o Wassef quem recomprou o relógio. Não foi divulgado ainda o preço pelo qual ele recomprou o relógio. O que sabemos é o seguinte, o kit foi vendido pelo Bolsonaro por 68 mil dólares. Lá no ano passado. Ele vendeu vários kits, vendeu relógio e tudo mais. Mas o kit que o Wassef recomprou foi vendido por 68 mil dólares.
No Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, é o Dia dos Namorados em todo o hemisfério norte. Só o Brasil usa 12 de junho, viu? O resto do mundo inteiro é 14 de fevereiro. No Dia dos Namorados, em fevereiro, a loja lá tentou vender, ofereceu o kit do Bolsonaro por 120 mil dólares e ninguém comprou. Se o Bolsonaro vendeu por 68 e estavam para revender por 120 mil, imagina que o Ossoff pode ter ganho um desconto aí. Vamos supor que ele recomprou por quanto? Sei lá, 100 mil? Quer dizer, perderam um dinheirão nessa aí. Mas deve ter comprado por mais, não foi divulgado ainda. Porém, agora vem a bomba. A Polícia Federal divulgou que tem... E isso não está no inquérito que foi tornado público, hein? Eu li de cabo a rabo para tentar mostrar aqui para você o documento. Não foi tornado público ainda. A Polícia Federal tem o recibo da recompra do Ossoff do relógio. E aí vem a melhor parte. Rufem os tambores. Tum, 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 tum. O recibo tem o nome dele. O cara colocou o próprio nome no recibo. O cara comete um crime e ele põe o nome dele no recibo. Meu. Mas eu não acredito num negócio desse. Tem que ser muito burro. Mas muito burro mesmo. Como é que o... Olha, eu achei que não dava para ser mais burro que o Tenente Coronel Cid, que deixou as provas todas, ele achou que tinha deletado e deixou tudo na nuvem e deixou os e-mails todos na lixeira. E os outros assessores do Bolsonaro também deixaram tudo na lixeira. Eu achei que não dava para ser mais burro do que isso. Mas olha, o cara saber que tá cometendo... Ele é advogado, gente. Ele é advogado. Você pode falar, Thiago, mas o cara recomprou o relógio, era nos Estados Unidos, ele achou que não ia ser pego, então por isso que ele colocou o nome. Não. Ele é advogado, ele sabe que é crime, ele sabe que isso é obstrução de justiça, ele sabe que isso é motivo para prisão preventiva. Não é nem que ele vai responder o processo em liberdade e aí vai ser preso lá no final do... Não, prisão preventiva. É obstrução de justiça. E aí o que o cara faz? Põe o nome dele lá no recibo de compra. Aí eu tava falando com umas pessoas que falaram, vai ver porque por conta de garantia. Que garantia? O cara não precisa de garantia, ele devolveu o relógio pro TCU, eu nunca mais ia ver esse relógio. Não precisa de garantia. Ele dá o nome dele, é uma das coisas mais imbecis que eu já vi em toda a minha vida. Sabendo que tá cometendo um crime. E quem fala aí, tem um pessoal aí que virou defensor do intelecto do Bolsonaro, quem fala, é porque ele achou que não ia ser pego. Pô, literalmente já tinha uma investigação da Polícia Federal sobre o caso. Como é que ele achou que não ia ser pego? A polícia não ia descobrir que eles venderam em Miami. É claro que ia. Podia demorar, vamos supor que tivesse apagado as mensagens, tivessem apagado os e-mails mesmo, a polícia não tivesse acesso a nada disso. Ia demorar meses, mas a polícia ia chegar, sem dúvidas, lá em Miami. E aí tá lá o número, para quem não sabe, esses relógios de luxo, itens de luxo, até bolsas caras, todos têm um número de série. Até coisa barata tem número de série. Se pegar o seu celular, tem um número lá de e-mail. E o seu celular nem deve custar aí 100 mil dólares. Então imagina um relógio que vem com garantia, que custa mais que um carro, tem um número de série ali. E aí no recibo e no documento que garante no certificado de originalidade, tem o número de série do relógio. Só tem um com esse número em todo mundo. Inclusive, esses relógios como o Rolex, se você encontrar um Rolex, você pegar o número de série, você for numa loja da Rolex e falar, encontrei o relógio aqui. Eles vão lá, o dono é tal. Se o dono tiver registrado. Ou, por exemplo, se o Ossoff perdesse o relógio dele na rua, uma pessoa honesta encontrou e fala, nossa, encontrei um Rolex. Número de série, vai lá na loja e fala, Rolex tá lá na loja tal de Miami, foi vendido, não sei se a loja já registra ele no sistema da Rolex, mas se não, tá a loja no sistema da Rolex, ali a loja sabe para quem vendeu. É isso. O cara coloca o nome dele, vai ser um negócio. Aí a Polícia Federal falou, pronto, agora tem provas. Aí, para piorar, o Ossoff soltou uma nota. Vamos lá, nota imprensa para dar um pouquinho de risada aqui, eu vou ler para você a nota do Ossoff, porque cada vez que o Ossoff... Eu não gosto de escutar alguém que tá mentindo, que eu sei que tá mentindo. Me dá raiva, me dá ranço. Parece que a pessoa quer me fazer de otário. Eu já sei que tá mentindo e a pessoa fala. E olha, quando você lida com uma pessoa pessoalmente, a pessoa na sua cara tá mentindo, e dá raiva. Quando a pessoa fala isso na câmera ou numa nota oficial, dá raiva, mas não é uma coisa pessoal. Mas nesse caso, me dá mais a vontade de rir. Porque, olha, a nota dele é muito burra. Vamos ler o que fala Frederick Wasser. Como advogado de Jair Messias Bolsonaro, venho informar que, mais uma vez, estou sofrendo uma campanha de fake news e mentiras de todos os tipos, além de informações contraditórias e fora de contexto.
Fui acusado falsamente de ter um papel central em um suposto esquema de venda de joias. Isso é calúnia que venho sofrendo e pura mentira. Total armação. A primeira vez que tomei conhecimento da existência das joias foi no início desse ano de 2023 pela imprensa. Quando eu liguei para Jair Bolsonaro, ele me autorizou, como seu advogado, a dar entrevistas e fazer uma nota à imprensa. Antes disso, jamais soube da existência de joias ou quaisquer outros presentes recebidos. Nunca vendi nenhuma joia, ofereci ou tive posse. Ele tá mentindo. Como que ele nunca vendeu, ofereceu, teve posse? Ele literalmente... Ele não tá sendo acusado de vender. Ele tá sendo acusado de recomprar, que é o crime de obstrução de justiça. Se ele recomprou, ele teve posse. Porém, tem um porém. Talvez ele não esteja mentindo quando disse que teve posse. Porque a Polícia Federal tem indícios de que o Ossef mandou outra pessoa pegar o relógio. Então ele não teve posse, ele apenas pagou e recomprou e colocou o nome dele no documento. Porra. Ter posse aí é o mínimo. É igual você vai... Um traficante de armas vai lá e fala, olha, a arma tal tá lá, pega um mulo e fala, você leva a arma de lá pra lá. Quem é o traficante? É o cara que traficou. E o que transportou? Ele é o mula. Mas quem cometeu o crime pesado mesmo é o traficante. No caso do Ossef, ele é o que recomprou as joias. Se ele transportou ou não, não importa. Mas a Polícia Federal tem indícios de que ele está mentindo. Ele teve posse das joias em algum momento. Tá. Aí diz ele, nunca ofereceu, tive posse. Nunca participei de nenhuma tratativa, nem auxiliei em nenhuma venda, de forma direta nem indireta. Ninguém está acusando ele de vender. Jamais participei ou ajudei de qualquer forma qualquer pessoa a realizar nenhuma negociação ou venda. Aí ele mente, negociação de compra ele ajudou e a polícia tem provas e tem o comprovante no nome dele. Sabe o que é pior? Que o Ossef fez isso aí em resposta à matéria do G1 que diz que, olha, a Polícia Federal tem um comprovante que na compra tem o seu nome e o seu número de documento, passaporte, no caso deve ser. Aí ele fala, não, mas eu nunca vendi. Pô, literalmente a gente tá falando de compra, não tá falando de venda, o Ossef. Tá, aí ele fala, a Polícia Federal efetuou busca em minha residência no Morumbi, em São Paulo, e não encontrou nada de irregular ou ilegal, não tendo apreendido nenhum objeto, joias ou dinheiro. Não, só os celulares dele e um monte de documento e computador. Tá, fui exposto em toda a televisão com graves mentiras. Essa é a nota do cara. Era melhor ter ficado calado. É igual alguém fala, nossa... O Lula roubou um triplex lá de propina. Imagina que naquela época o Lula soltasse uma nota dizendo, olha, eu nunca comprei um apartamento em Miami. Aí você fala, mas peraí, mas a gente tá falando no Guarujá, nada a ver com Miami. É isso, estão acusando ele de uma coisa e ele manda nota sobre outra coisa. A diferença é que o Lula era inocente, não soltou notinha desse tipo. O Ossef claramente é culpado e solta uma nota aí, não. Pois bem, a Polícia Federal já está preparando. Prepare-se, viu? Teremos a prisão do Ossef e do Bolsonaro. Eu acho, se eu tiver que apostar, Thiago apostando, aposta, não é? Nossa, você tem uma informação aí quente. Não, aposta. O Ossef vai ser preso antes. O Ossef vai ser preso, depois vão prender o Bolsonaro. E aí quando o Ossef for preso, vão falar, será que o Ossef vai delatar? Só que não tem o que delatar porque a Polícia Federal já tem tudo. Então... vai ficar bem ruim para ele. Agora imagina o tanto de crime que não tem no celular desse cara. E outro que não fazia a mínima ideia de que seria alvo da Polícia Federal. Mas ninguém tinha a mínima ideia de que o Ossef seria alvo da Polícia Federal. Nem eu, nem você, nem ninguém aí. Se de repente, pá, pegam ele. Obviamente ele sabe do crime que cometeu, mas ele achava que não iam descobrir. Tanto é que ele solta essa notinha dizendo, não participei de nada. Ele esqueceu que o documento tem o nome dele. Esse é o nível de burrice, que se ele lembrasse, putz, esse documento tem meu nome, ele ia ficar esses dias pensando, de sexta-feira até hoje, ele ia ficar 4 dias pensando o seguinte, pô, que desculpa eu posso inventar, sendo que tem o meu documento, o meu nome no documento de recompra do relógio, que eu coloquei, burro. Ele ia ficar pensando, e ia criar uma outra desculpa esfarrapada. Agora, negar um negócio que tem prova, se ele falar isso no depoimento, ele vai preso. Na hora. Você não pode mentir em depoimento? Na hora. O cara fala, olha só, crime de perjúria, preso. Esteja preso. Fala o delegado para ele. É isso.
E agora, minha aposta, o Ossef será preso e o Bolsonaro depois. Mas há quem diga que o Bolsonaro será preso antes, porque o conteúdo probatório contra o Bolsonaro é muito maior do que contra o Ossef. A Polícia Federal já sabe o seguinte, que parte desse dinheiro ajudou a financiar, ou ajudaria a financiar, o golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Então veja que vai começar a se entrelaçar esse inquérito com o inquérito dos atos terroristas do dia 8. Então a coisa tende a ficar cada vez mais grave aí, viu? No próximo vídeo eu vou falar aqui sobre as ligações disso aqui com 8 de janeiro, você vai ver que a coisa tá ruim, viu? Inclusive, por isso que os generais abandonaram de vez o Bolsonaro, o Tenente-Coronel Cid e o General Cid. Perceberam que eles iam dar um golpe nos próprios generais, ia ter general preso aí pelo Bolsonaro. Peraí, imagina um general que se acha o topo da sociedade, sabendo que seria preso por um ex-capitão que foi expulso do exército. Os caras estão uma fera. Eles estão uma fera. Até os que gostam do Bolsonaro já não gostam mais. Falam, pô, esse cara é traidor. Ele ia trair todo mundo aqui. Eu vou te explicar isso no próximo vídeo, viu? Eu peço a sua inscrição aqui no canal. Falou!